Vamos lá. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma live da quarentena. A galera tá chegando aí. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Olá, Patrícia. Olá, P. Olá, Juliana. Hoje nós teremos uma live compartilhada e o nosso convidado de hoje é o excelentíssimo senhor professor Leandro Gabriel. Estou esperando aí vocês entrarem, ele também. E enquanto isso, a gente vai dando um oi pra galera. Tá frio, né, gente? Tá frio, 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 frio. Mas nós vamos fazer uma live quente, com muito conhecimento, muita aprendizagem e a participação de todos vocês, que é o mais importante, né? Então, enquanto a galera vai chegando, eu já vou logo convidar aqui o Leandro para... Já convidei, vamos esperar ele aparecer aí. Oi, Sireni, Marco Aurélio. Olá, olá. Ah. Tudo bem? Oi, Leandro, Boa tudo noite, bom? boa noite a todos. Boa noite, tudo bem aí com vocês? E aí, Kessia, tudo bem? Tudo bem, você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Meu áudio aí também tá bom? Tá ótimo. Hoje eu espero não Beleza. ter nenhum problema com a internet. Na live passada eu tive um probleminha, tava dando aí uma diferença de som, não consegui gravar, mas hoje vai dar tudo certo. Pensamento positivo, né? E aí vai dar tudo certo. Então, o É pessoal isso tá aí. chegando aí, o pessoal tá chegando. E o Leandro já está conosco. E aí, Leandro, vai dando aí o seu oi para a galera, o oi para o pessoal que está chegando. Boa noite aí, rapaziada. Sejam bem-vindos aí a mais uma live. Espero que seja mais uma hora aí agradável para todos nós, de muito aprendizado. E é muito bacana, né, Kessia, a gente fazer live, porque nesse período aí de quarentena, né, onde a gente está todo mundo aí tocado dentro de casa, então é uma maneira que os alunos têm aí para não perderem o ritmo, né, para não perderem o foco nos estudos. Então, as lives têm sido muito benéficas, muito importantes para todos nós, né? Eu digo para todos nós porque sempre que a gente faz uma live é sempre um aprendizado novo, né? E é aquilo, Sempre. eu tô aqui mexendo com mudança, você sabe como é que, como é que funciona a mudança, você que já mudou muito também na tua vida. Bastante. E meu pai era milico, né? Hoje é aposentado, mas até que a gente não mudou muito não, mas as mudanças que ocorreram foram dentro da mesma cidade, dentro de Brasília, e sempre toda mudança é um tumulto. Então eu tô vivendo esse processo aí essa semana. Mas a internet aqui, a priori, tá ok, né? A internet é ferramenta de trabalho, então uma das primeiras coisas que eu pedi para instalar aqui foi a Ah, internet, isso que eu apesar de ia que a te gente está usando aqui a do perguntar. celular. Isso que eu ia te Apesar de que, perguntar. apesar de que eu estou usando o 3G aqui, né? Ah, Mas agora tá é ótimo 4G, então, sei né? lá. É Mas é isso, então. 4.5. É... Mas é isso aí. 4.5G. Bacana. Então é Legal, eu também. isso. Então sejam todos muito bem-vindos aí. Mais uma vez, prazer fazer uma live contigo aí, Cassie. Desde já, Leandro, eu te agradeço por mais uma vez aqui estar com os nossos alunos, né? Porque, na verdade, não são seus, não são meus, são nossos, né? São os nossos alunos e é muito bacana a gente estar com essa parceria. Eu gosto demais, porque eu acho que quando existe essa parceria, essa colaboração,
todos ganham, nós como professores e principalmente os alunos, né? Então, assim, Com certeza, com certeza. estou muito grata por você estar aqui junto com a gente para poder contribuir aí. E assim, eu não confesso que não estou assim muito a par. Ontem e hoje foram um dia muito atípicos aqui para mim, mas eu vi muita gente comentando, inclusive nos grupos que a gente faz parte, de que o concurso para professor temporário foi autorizado, mas assim, independente, né? Eu vi muita gente pessimista, dizendo que essa autorização não quer dizer nada, que o mundo ainda está isso, está aquilo. E aí eu queria aproveitar a oportunidade para dizer, pessoal, que o importante é que vocês permaneçam com esse foco, que é o da preparação antecipada, que é do estudo sistematizado, organizado, planejado, porque quando chegar o momento, vocês já estão preparados. Isso é que é o mais importante. Não é isso, Leandro? Com certeza. É não perder o foco, né? Então, o nosso papel aqui, nesse período de quarentena, é estar aí periodicamente desenvolvendo atividades, seja no YouTube, seja no Instagram ou em outras mídias sociais aí, de maneira que a gente possa estar sempre desenvolvendo aqui alguns bate-papos, enfim, a respeito dos conteúdos, das temáticas relacionadas a conhecimentos pedagógicos, além também de outras disciplinas, já que a gente vem fazendo aí também lives em parceria com outros professores de outras matérias, enfim. Mas é aquilo. Então, nós já temos aí a sinalização desse processo seletivo para esse ano, né, o que já era previsto, o contrato temporário, já que expira o período aí no final desse ano. Então, para ano que vem, a gente já tem que ter na rede novas contratações de novos profissionais. E o efetivo ainda é uma incógnita, né? Então, muita conversa de bastidor, mas o efetivo ainda é uma incógnita. Tá? Para esse ano, eu particularmente acho bem complicado. Agora, em virtude de todo o processo que a gente está vivendo hoje. Mas para ano que vem né, não vou dar certeza porque eu não sou Nostradamus, mas é quase que uma certeza, né? Para É ano uma que vem a gente ter possibilidade aí bem, o bem concurso concreta, efetivo. né? Em virtude das carências, né? A gente que trabalha na rede, a gente sabe. Então, assim, em virtude das carências, aí é o óbvio, tá? Então, o que eu estou relatando aqui, Kessia, e todos que estão aqui na live de hoje, é o óbvio, tá? Não é nada além do... Então, assim, eu nunca vou afirmar uma coisa que eu não tenho convicção, no sentido de que, olha, vai haver concurso tal esse ano, né? A não ser que a gente tenha absoluta certeza, que a gente tenha obtido essa informação de alguma fonte fidedigna, enfim. Mas, para esse ano, é a sinalização do nosso processo seletivo simplificado, o que era o óbvio. Beleza. E aí, Leandro, é aquele negócio, né? Quem convida dá banquete, vovó que ensinou isso pra gente, né? E aí o nosso banquete hoje é de bastante conhecimento. E aí eu já passo a bola para você, para a gente já começar resolvendo as nossas questões, tá? Então, vamos lá. Lembrando aí o pessoal que se der tudo certo e vai dar, tô com fé nisso. A live vai ficar gravada, tá bom? Vai ser disponibilizada também lá no canal no YouTube. E aí não precisem se preocupar se de repente para você tá dando aí algum erro, alguma coisa que você perdeu. Depois você pode ter a live na íntegra lá no Instagram, beleza? Então, vamos começar, Leandro. A bola é sua. Vamos nessa. Kessia, antes de começar, de vez em quando eu dou uma bisbilhotada aqui na live. Formosa tá em peso aí hoje, hein? Então, um abraço aí pra galera de Formosa. Então, vamos que vamos Abraço para aqui. todo mundo aí de Formosa. E os alunos de lá estão Abração. me devendo aquele frango com piqui. Eu não vou esquecer disso. E o dia que rolar frango com piqui também me chama, tá? Não é só a professora Kessia, não. Me chama também que eu vou lá. Beleza? Vamos lá, então. Olha só. Vamos na primeira questão, então, Kessia? Vamos lá. Ó, Espírito Santo também na área. Um abraço aí para todo mundo, Espírito Santo.
Então vamos lá, item 1, questãozinha do CESP. Os estudos sobre currículo iniciaram-se nos Estados Unidos da América, onde Franklin Bobbitt desenvolveu uma tendência conservadora de estudo do currículo que buscava igualar o sistema educacional ao industrial, com base no modelo organizacional e administrativo de Frederick Taylor. Lembrando que o simulado ele tem o linkzinho que você pode baixar, tanto na bio da professora Kessia, como também na bio lá do meu Instagram, tá bom? @professora Kessia Montezuma, @prof. Leandro Gabriel. Então vamos lá. Item 1, certo ou errado, moçada? O item está devidamente correto, tá? Kessia, eu só não vi como é que ficou a numeração final. Eu acabei não salvando aqui no meu computador. Eu tô com ela aqui no telefone, mas como eu estou usando a live, fiquei agora meio preocupado com a numeração das questões, tá? Então, você vai ficar com as questões ímpares e eu com as pares, então tá beleza. bom? Então tá bom. Então item 1 mesmo, né? Isso, então vamos lá, item 1. Então, item 1, galera já tá mandando certo aí no chat. Certo? Certíssimo. Então vamos comentar agora. Então, quando se fala sobre o início dos estudos, os estudos sobre currículo iniciaram-se nos Estados Unidos da América. Os estudos sobre currículo na perspectiva das teorias tradicionais, tá certo? Então, na perspectiva das teorias tradicionais. Aí tem lá, onde Bobbitt desenvolveu uma tendência conservadora. O Bobbitt como uma das grandes influências das teorias ditas tradicionais de currículo, que buscava igualar o sistema educacional industrial, já que na visão de Bobbitt, o modo de pensar e fazer industrial deveria ser aplicado na indústria, na escola. Então, o modo de pensar e fazer industrial aplicado diretamente na escola. Então, uma escola mais voltada para uma formação de mão de obra técnica para o mercado de trabalho. Então, ou seja, nós temos aí essa perspectiva econômica, então um currículo economicista, um currículo técnico. E aí que buscava igualar o sistema educacional ao industrial com base no modelo organizacional e administrativo de Frederick Taylor. Então, Frederick Taylor foi o grande precursor da chamada teoria da administração científica. Essa teoria da administração científica também é chamada aí de Taylorismo, né? Então, a própria teoria agrega aí o nome de Frederick Taylor, um importante engenheiro norte-americano, que começou a investigar os processos administrativos sob a ótica dos princípios científicos. Então, para impulsionar a produção, né, o nível de produtividade industrial, era preciso fazer essa investigação dos processos administrativos sob a ótica da ciência. E aí, um segundo camarada também, conhecido de todos nós, chamado Henry Ford, foi o grande, digamos assim, expoente de uma outra corrente do campo da administração denominada de Fordismo. Então, o que o Ford fez? Bom, Taylor, eu vou aplicar esse seu modelo administrativo na produção da minha indústria automobilística chamada Ford. Então, nós tivemos, a partir do Taylorismo e Fordismo, primeiro modelo de produção em larga escala mundialmente conhecido. E isso, de certo modo, fez sucesso em algumas áreas, juntamente a alguns intelectuais da educação na época, e dentre esses intelectuais, que de certo modo foram influenciados, em parte, pelas ideias de Taylor, foi o próprio Franklin Bobbitt. Então, Bobbitt, no ano de 1917, ele publicou uma obra chamada De Curriculum. Então, essa obra, uma obra clássica de currículo, e que foi a partir do De Curriculum de Bobbitt que nós tivemos aí a iniciação dos estudos científicos relacionados ao currículo educacional. Então, o item 1 aí está devidamente correto. Parabéns aí para quem acertou.
Isso aí. Galera, é sensacional, né? É muito aprendizado. E aí nós vamos para a questão 2 agora. A gente vai falar um pouquinho de legislação. Vamos lá então, ó. Educação de acordo, desculpe, vamos lá. De acordo com a legislação atual, vamos lá. Letra A. A creche no Brasil não é obrigatória, certo? Até aqui certinho, beleza? E sua cobertura é a mais baixa da educação básica. Nós vamos marcar o item correto, tá, pessoal? Então, vamos lá. Pois a oferta de vagas públicas e gratuitas para crianças até 3 anos de idade não está qualificada como dever do Estado, com a educação escolar pública. Porém, havendo vagas disponíveis em instituição educacional próxima à casa da criança, a mesma pode ser matriculada. Pessoal, esse item é um item grande, e aí nós já vamos marcar aqui o erro nesse item da letra A, onde está dizendo o seguinte, ó, a oferta de vagas públicas e gratuitas para crianças até 3 anos de idade não está qualificada como dever do Estado. O erro está aqui. Porque, olha, preste bastante atenção, disse públicas e gratuitas e não obrigatória. E lá no artigo 4º da LDB, diz sim que é um dever do Estado a oferta dessa educação, tá? Então, o erro está dizendo que não configura o dever do Estado. E lá está dizendo que sim, é um dever do Estado essa educação infantil pública e gratuita, mas a obrigatoriedade é só na pré-escola e não na creche, tá? Então o erro a gente vai marcar aqui, que não configura um dever do Estado, e configura sim, tá? A LDB lá no artigo 4 traz esse dever do Estado, tá bom? Com essa etapa da educação, tá? Letra B, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio são obrigatórios no Brasil e possuem as mesmas exigências mínimas em relação à carga horária, frequência e dias letivos. Vamos fazer uma pausa aqui? Presta atenção, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio são obrigatórios, sim, a educação infantil a partir da pré-escola, beleza? Tá, ficou subentendido isso aqui e a gente sabe que é nessa fase da educação infantil é que existe a obrigatoriedade, tá? Olha o primeiro erro aqui nesse item. Possui as mesmas exigências mínimas em relação à carga horária? Sim. A frequência, não, tá? Porque nós sabemos que a frequência na educação infantil, a frequência mínima exigida é diferente da frequência mínima exigida no ensino fundamental e no ensino médio. Na educação infantil é 60%, no ensino fundamental e no ensino médio, 75%. Beleza? Então, o primeiro erro está aqui. Depois vem outro erro aqui, das horas distribuídas em 180 dias, tá? 200 dias. E aqui no final fala na qual os estudantes devem frequentar no mínimo 75% do total de horas letivas para sua aprovação, tá? Então, esse 75% não está de acordo com a educação infantil no que a legislação estabelece, beleza? Então, esse item a gente também não pode marcar como correto, tá? Letra C. Os sistemas de ensino possuem independência para estabelecer a quantidade mínima de horas e dias letivos. Eles não possuem essa independência, né? Eles vão estar subordinados à legislação que vai estabelecer, e mesmo que a jornada de trabalho seja diferente, jornada diária, ela tem que ter no mínimo 4 horas para o período parcial e 7 horas para o período integral. Então não existe essa independência
ciência que a questão aqui afirma, tá? Então, essa aí também a gente vai descartar. Letra D. Vamos lá, para a gente avançar. Olha lá, emenda constitucional número 59 de 2009 alterou a obrigatoriedade escolar no Brasil, incluindo a educação infantil, olha só, em creches e pré-escola. Percebe que lá em cima, dizendo da obrigatoriedade, a creche não entra na obrigatoriedade, beleza? Então, esse aqui a gente também não pode marcar, porque a educação infantil, a obrigatoriedade se inicia aos 4 anos de idade, aonde? Na pré-escola. A creche, ela não é obrigatória, beleza? Então, só restou a letra E, para a gente poder marcar como sendo a correta, viu? Letra E. A educação básica obrigatória no Brasil é dos 4 aos 17 anos, certo? Certo. Organizada em pré-escola, ensino fundamental e médio. Nas etapas obrigatórias, adotam-se regras comuns de uma carga horária mínima de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias letivos. A frequência em todo o território nacional é obrigatória com percentual mínimo diferente. Lembra que eu falei? Diferente para a educação infantil em comparação ao ensino fundamental e ensino médio, certinho. Educação infantil 60% e ensino fundamental e ensino médio 75%. Beleza? Letra correta, letra E. Tranquilo, galera? Beleza? Vão dando joinha aí, tá? Sorria, Leandro, para ver se você não tá travado. Ah, tá, não travou. Então vai lá. Você agora. Vamos nessa. Galera, então, item 2 da Banca FEPESE. A tendência renovadora progressiva. Lembrando que a palavrinha renovadora pode aparecer como renovada, né? Então, a tendência renovada ou renovadora progressiva, que não é escova. Olha a piadinha aí já conhecida de muitos. Então, ou seja, progressiva ou progressivista, tá bom? Caracteriza-se por se centralizar no aluno. Sim ou não? Sim, então nós temos aí uma perspectiva do aluno como sendo o centro do processo pedagógico. Considerado como ser ativo e curioso. Beleza. Dispõe da ideia de que ele só irá... Quem tiver aí com o material na mão, ó, já destaquem esses termos. Aprender fazendo. Valorizam-se as tentativas experimentais. Destaca aí, ó. Wesley, grande abraço, meu irmão. Então, ó, aprender fazendo, tentativas experimentais, pesquisa, descoberta e estudo do meio natural e social, certo? Então, ou seja, vários elementos, várias características associadas à tendência renovadora progressiva, também chamada de progressivista. Então, essa aí tá sussa, certíssima. Só uma outra observação importante. É relevante você estudar não só essas relações entre os elementos-chave de cada uma das tendências pedagógicas, como também você ficar ligado no que se refere aos teóricos precursores de cada tendência pedagógica. Então, em se tratando de tendência liberal, renovada ou renovadora, progressivista ou progressiva, nós temos aí como principais expoentes John Dewey, Ovidio de Crowley e Maria Montessori, além dos representantes do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova de 1932, dentre eles Pascoal Leme, Hermes Lima, Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, enfim, todos esses grandes expoentes aí que fizeram, por sua vez, parte deste Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova de 1932. Portanto, item 3, né? No meu caso aqui tem 3, item 3 devidamente correto. Beleza! E aí nós vamos para o item 4. Galera, presta atenção, eu já vou avisar aqui, eu tô sem o meu relógio, vou olhar aqui no do computador, porque a live tem um tempo. Aí, se você tá entrando agora,
Quando a gente chegar daqui a pouco na questão 5, a gente vai repassar o gabarito rapidinho, mas não dá para a gente ficar voltando, porque senão a gente não vai dar andamento, tá? Então vai ficar gravada a live, e aí o que você perdeu desde o momento que você entrou para trás, depois você dá uma olhadinha lá na live, vai ficar salva, tá? Pra gente no final... E no finalzinho, né, Kessia, a gente pode passar o gabarito, depois só o gabarito rapidinho, no final, lá no minuto final. O que não dá pra gente fazer, galera, é recapitular os comentários, porque senão a gente não vai conseguir avançar, tá bom? Então vamos lá para a questão 4. Acerca do plano da escola, que entre parênteses está aí projeto pedagógico ou projeto político-pedagógico, plano de ensino e plano de aula, marque verdadeiro ou falso. Eu escolhi algumas dessas questões, pessoal, assim, para a gente analisar os itens, para a gente treinar um pouquinho mais, tá? E aí, a gente vai fazendo os itens e marcando e fazendo os comentários, tá bom? Então, vamos lá. Esse primeiro item aqui, o plano de ensino é um roteiro organizado das unidades didáticas para um ano ou semestre. Essas definições, essa organização do planejamento escolar, os planos, as modalidades, Libânio traz toda essa conceituação, e é bom que a gente tenha essa referência, porque ele é o autor cobrado quando a gente fala de planejamento escolar. né? Existem outros, é claro, mas ele é um dos mais cobrados. E aí, de acordo com o que está escrito aqui no item, nós vamos colocar verdadeiro, tá? E a gente lembrando que ele é mais específico do que o plano da escola. E ele vai trazer, sim, essa organização das unidades didáticas por um tempo, um ano ou um semestre, ou um bimestre, beleza? Então, tem essa característica, por isso a questão está correta. Você vai botar o V aí, verdadeiro, gaivota, viu? Esse termo, viu, Leandro? Eu fiquei conhecendo essa semana, porque o meu filho estuda. Você já tinha ouvido falar? Eles falam assim, já, depois eu não sabia. E aí, colégio militar se falava muito isso. Exatamente, meu filho está no colégio militar, e aí eles estavam fazendo aí o RETAP, outro termo que eu não conheci, que é o RETAP das avaliações, e aí o camaradinha lá, o professor, mereceu uma gaivota. Aí eu falei, gaivota, é o verdadeiro, né? Ou o certo, sei lá. É o certo, né? É o certo, né? Beleza, mas aqui é o verdadeiro. Tranquilo? Verdadeiro. Vamos lá, o pessoal... Isso, vamos colocando aí. O plano de aula é um documento que apresenta todo o conteúdo a ser trabalhado em diversas unidades curriculares. Todo o conteúdo, pessoal, o plano de aula vai trazer todo o conteúdo? Não, o plano de aula ele vai ser mais detalhado, bem mais específico para uma aula ou conjunto de aulas. E ele não vai trazer num plano de aula todo o conteúdo que deve ser trabalhado nas diferentes unidades. Por isso, está falso, beleza? Tranquilo? Vamos lá, próximo item. O plano da escola é um roteiro organizado das unidades didáticas. O plano da escola não é o PPP, é o roteiro organizado das unidades didáticas, ou ele é um plano mais amplo, com os objetivos gerais, os objetivos de uma forma mais macro da unidade escolar? Ele vai trazer essa questão das unidades didáticas para um ano ou semestre? Não, esse não é o plano de ensino, então o item está falso. Próximo, o plano da escola, enquanto orientação geral do trabalho docente, viu? Uma orientação geral, ele é mais amplo, né? Ele tem essa característica de não trazer determinados detalhamentos, né? Então, ele tem esse conceito de ser mais geral, né? Deve ser consensual
entre o corpo docente. Sim, verdadeiro. E aí eu trago mais uma informação que não compromete o item, mas a gente sabe que não é apenas entre o corpo docente, né? Toda a comunidade escolar vai estar presente nessa consensualidade desse plano da escola, que é o projeto político-pedagógico. Beleza? Então, aqui, a supressão dessa informação não faz com que o item esteja falso, beleza, galera? Só para a gente lembrar que nessa constituição do projeto político-pedagógico, toda a comunidade escolar vai estar presente nessa elaboração. Tranquilo? Aí vem a próxima. Para Libânio, o plano de ensino também é chamado de plano de unidades didáticas. E aí, certo? Verdadeiro, certinho. É isso que o Libânio traz, essa nomenclatura também para o plano de ensino, beleza? Verdadeiro. E o último item aí para a gente analisar: o plano de aula é um detalhamento do plano de ensino, certo? Correto? As unidades e subunidades, que são os tópicos, que foram previstas em linhas gerais no plano de ensino, são agora especificadas e sistematizadas para uma situação didática real. E aí, deixa eu ver. Certo? E aí o item está o quê? Verdadeiro, né? O plano de aula ele não vai ser o detalhamento do plano de ensino, galera, né? Aquilo que ficou no plano hierarquicamente mais em cima, o plano de aula vai ser o detalhamento para ser trabalhado em o quê? Uma aula ou um conjunto de aulas. Então, correto. E aí a sequência correta a ser marcada é que está na letra C. Beleza? Lembrando, falou em planejamento escolar, é muito importante que vocês conheçam que existem essas 3 modalidades de plano, tá bom? E as suas características específicas, porque é cobrado em prova e vocês viram aí. Beleza? Maravilha! Você está falando do Libânio aqui, eu já estou pensando no evento de outubro, né? Então, só lembrando aí, pessoal, que em outubro eu vou ter a honra aí de receber o professor Libânio aqui em Brasília. E maiores informações depois, para quem ainda não se inscreveu, quiser se inscrever, depois me procura aí no Instagram, tá? Manda uma mensagenzinha, enfim. Vamos lá. Item 3. Item 3 não, item 5. 5. Item 5. Então vamos lá. Embora a Constituição Federal estabeleça, nossa Carta Magna Constituição, estabeleça que a educação deva ser organizada com base na gestão democrática, já destaquemos aí o termo gestão democrática, e que a LDB, Lei 9394/96, preveja que isso se dê mediante a participação de diferentes representantes da comunidade escolar, interna e externa, diretores, professores, funcionários, estudantes, pais e outros representantes da comunidade. Essa participação não constitui condição essencial para a implementação da gestão democrática, uma vez que ela envolve mecanismos outros de implementação. Uma questão aí relativamente light, tá certo? O candidato ele pode vir a se perder no texto, né, na leitura do item, pelo fato do item ser um pouquinho longo. Então, um item um pouquinho aí, digamos assim, diferente em matéria aí dele ser um pouquinho mais longa aí a leitura. Mas o item está errado. Então, ou seja, nós temos diferentes mecanismos que envolvem aí a implementação e o fortalecimento de uma gestão de cunho democrático. Um destes mecanismos, que não podem ser desconsiderados sob hipótese alguma, diz respeito justamente à participação efetiva de toda a comunidade escolar. Então, quando a gente fala de comunidade escolar, nós estamos tratando aí da representatividade dos diversos atores e segmentos envolvidos direta e indiretamente no ambiente escolar, como é o caso do corpo docente, corpo discente, pais,
servidores técnico-administrativos, equipe da direção, enfim. Então, por conta da palavrinha não, o item aí está incorreto. Perfeito? Ah, e um outro detalhezinho. O estudo dos artigos 206 da Constituição Federal e do artigo 203, aliás, 206 da Constituição e o artigo 3º da LDB. Ambos os artigos, eles tratam justamente dos princípios da educação e do ensino, tá certo? Então, dentre os artigos mais citados, mais cobrados em prova, em se tratando das questões relacionadas à parte da legislação educacional, então, a gente pode destacar aí no texto constitucional o artigo 206 e na LDB o artigo 3º. Então, estudem esses dois artigos aí, tá certo? Beleza. Galera, aqui para mim, viu, Leandro, tá dando uma travadinha. Não sei se tá dando aí para vocês também, né? E aí é o seguinte, como chegamos na metade, vamos fazer aí rapidinho. A minha fala também travou? Na verdade, assim, ficou dando umas vozezinhas de Darth Vader, sabe assim? Mas não chegou a travar, não. Tá. Então, vamos lá. Rapidinho, então, aí a gente chegou na metade. Vamos passar aqui rápido. No final, a gente passa tudo. Então, se você tá chegando agora, vai anotando aí, tá bom? Ó, questão 1, gabarito certo. Questão 2, letra E. Questão 3, o gabarito está correto. 4, letra C. E 5, gabarito errado, tá bom? Tá errado. Então, vamos lá para a questão 6. No que se refere à organização didático-pedagógica e suas implicações na construção do conhecimento em sala de aula, julgue o item a seguir. Vamos lá. A multidisciplinaridade é considerada tradicional, pois se trata de uma organização didático-pedagógica somativa em que não ficam explícitas as relações que poderiam existir entre as disciplinas. E aí, pessoal, a 6, o pessoal aí tá colocando errado. E aí, Leandro, eu tenho até inclusive acompanhado você e outros professores também, e a gente tem percebido isso. Em prova, essas questões aí das abordagens curriculares têm sido muito cobradas, né? A multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade, a transversalidade. A legislação traz também orientações a respeito dessas abordagens, e aí a galera confunde muito, né? E aqui a questão, pessoal, a gente vai colocar o gabarito como sendo correto, porque a multidisciplinaridade ela está muito ligada realmente às teorias tradicionais, né? E aí, quando a gente fala de multidisciplinaridade, a gente tem que entender que isso quer dizer o quê? Que são muitas disciplinas, e se a gente fizer também uma memória, né? Eu gosto de falar isso na sala, né? A gente fizer uma retrospectiva na memória, né? Quem teve a oportunidade de estudar dentro dessa concepção tradicional, eu tive essa. E aí eram muitas disciplinas que não existia o quê? Uma articulação entre elas, né? Eram disciplinas que eram trabalhadas de forma independente. E isso é que essa ideia dessa multidisciplinaridade, ela casa com a ideia dessa organização curricular dentro da perspectiva tradicional, beleza? Então, não existe de forma explícita, né, essa relação de colaboração
de articulação entre as disciplinas. O saber era organizado de forma o quê? Fragmentada. Por isso, o item está correto, beleza? Quer completar só fazendo alguma aqui, coisa? só fazendo um complemento aqui, em cima dessa questão da multi, da inter e da transdisciplinaridade, eu sempre digo para os alunos também o seguinte, para que eles possam fazer a seguinte conexão. Nós temos 3 conjuntos de teorias de currículo. Então, temos as teorias tradicionais, as teorias críticas e as teorias pós-críticas. Então, quando a gente fala de teorias tradicionais de currículo, a multidisciplinaridade é uma perspectiva epistemológica que faz parte ou faz uma conexão com o que foi debatido à época pelos curriculistas tradicionais, tá certo? Lá no início do século XX, e como eu falei aqui no início da live, na primeira questão aqui do simulado, a partir principalmente das ideias de Franklin Bobbitt, o grande expoente das teorias tradicionais. A interdisciplinaridade, ela começa a entrar no debate nacional a partir da década de 60, em conjunção com as concepções pedagógicas progressistas e as teorias críticas de currículo que surgiram lá nos anos 60 na Europa. E, por fim, no caso, a transdisciplinaridade, ela começa a ser discutida no cenário nacional e internacional a partir, por exemplo, do pensamento de grandes nomes aí da educação, da filosofia da educação, como Edgar Morin, Gilles Deleuze, enfim, Félix Guattari, dentre tantos outros, o próprio Michel Foucault, né, um dos grandes filósofos aí da contemporaneidade, enfim. E assim, as teorias pós-críticas, elas começam a ser discutidas efetivamente a partir da década de 90, já fazendo essa conexão com as teorias pós-críticas de currículo, tá? Então, eu vou aproveitar, eu vou aqui no meu futuro escritório aqui, que está uma zona, mas eu quero pegar um livrinho e reforçar a leitura desse livro para vocês. Enquanto isso, Kessia, vai mandando bala aí. Beleza, então, aí, galera, eu gosto, enquanto o Leandro vai falando, a gente só termina de concluir, e aí, lembra que a multidisciplinaridade, grava isso também na cabeça, né? É cada um no seu quadrado, beleza? E a interdisciplinaridade, as disciplinas vão estar o quê? Interligadas, elas vão ter um projeto em comum, beleza? É muito importante, inclusive eu gosto muito de trabalhar, Leandro, nessa mesma perspectiva que você, porque eu entendo que quando a gente contextualiza, né, o momento histórico social dentro dessas abordagens, fica muito mais fácil da gente poder entender. Adoro! Essa é a criança, ó. Fala. Então, você quer gabaritar questões de currículo em prova? Leia esse livro aqui, ó. Tomás Tadeu da Silva. Documentos de identidade. Quem quiser marcar, já marca logo aí, ó. Já printa, certo? Então, é o que a gente sempre fala. Currículo você tem que contextualizar. Não só o currículo. A pedagogia, de modo geral, ela tem que ser contextualizada na história. A partir do momento que você faz essa contextualização, você começa a compreender muita coisa dentro da temática de conhecimentos pedagógicos. Não só o currículo, como planejamento, avaliação, a filosofia, a sociologia, a antropologia da educação e por aí vai, tá certo? Esse livro, galera, ele é fácil de você encontrar em sebo, você encontra, na internet você encontra, e na livraria que eu tenho parceria, que é a Livraria Hildebrando, lá da Faculdade de Educação da UNB, que é uma faculdade, que é uma livraria específica de artigos, né, relacionados aí à educação, então de bibliografias vinculadas à educação nas mais diversas temáticas. Então tá aqui, ó, Tomás Tadeu da Silva. Esse é o livro das bancas em se tratando de questões de currículo, tá? Então tem esse livro na tua cabeceira. É isso aí. E aí, Leandro, até lembrei disso, porque na live que eu fiz
um dia desse, que agora eu tô com um problema de memória, a quarentena, viu? E aí, o que que acontece? O pessoal perguntou, eu tinha feito a indicação de um livro, viu, pessoal? Depois a gente deixa direitinho, e aí o pessoal falou exatamente isso. Ah, e onde é que você compra? Muito dos meus livros eu comprei lá no Ideobrando. E o Ideobrando ainda fica lá, com aquela cabecinha branca dele lá, um cara Fica mais sempre... vira e mexe ele tá lá, mas quem fica mais é a Rita, né, a esposa dele. A Ah, Rita é uma pois é. enciclopédia. Qualquer livro que você perguntar para ela, ela sabe. Comprei muito livro lá facilitado, e aí eu lembrei, quando eu falei da livraria do Ideobrando, eu falei, quando eu tiver com a live com o Leandro, eu vou falar, porque ele tá com um projeto em parceria lá, né? Mas aí, caso você não tenha possibilidade, é isso que o Leandro falou. E hoje em dia, Leandro, eu falei pro pessoal na live, tem muitos sites, eu gosto muito de quando indico, que eu compro muitos livros na estante virtual, que tem essa Uhum. questão, né, de você comprar o livro novo, às vezes usado num preço bacana, às vezes, dependendo, eles sempre dão frete zero, e a Amazon também tá muito bacana para comprar. Então, desculpa para não adquirir, vocês não têm, beleza? E é É, mais barato nessa do pandemia que aí, lanche. é, nessa pandemia Tem não precisa lanche sair aí, de casa, não só precisa internet. não. E uma coisa interessante que quando você compra agora, eles colocam assim, deixar. Eu fiz a compra em algum lugar e tava assim a opção. Entregar na porta ou deixar na frente, não tem nem contato com o entregador, né? O pessoal tá tão com medo do É, negócio que é isso mesmo. não. Então, assim, agora não existe mais desculpa. Beleza? Então vamos lá, galera. Ô, Vamos pra. Kécia, mandar um abraço aí Oi. também, mandar um abraço pra galera do Maranhão. Tem gente aí do Maranhão aqui assistindo a nossa live. Um abraço aí pra todo mundo do Maranhão. Que Vamos bacana! Um lá. abraço aí para o pessoal do Maranhão. Vamos lá. Questão. Agora nós estamos na questão 7. 7? Então é tu, Leandro. 7. Eu tô perdido na numeração total aqui, mas Não, vamos é lá. 7. Questão, As você vai questões conduzindo ímpares aí. são você. Tá. Aí, Aracaju, um abraço também pra galera de Aracaju. É, a educação, no cenário atual, congrega aspectos formais, não formais e informais. Certo ou não? Certo ou errado? Certíssimo, até aí beleza. Então, o próprio Libânio é uma das grandes referências, tá? Maria da Glória Gon, G-O-H-N, N de navio no final. Gon e Libânio são as duas grandes referências em prova em se tratando aí das discussões acerca da educação formal, não formal e informal. Já já vou dar alguns exemplos aí. Mas, a depender da concepção do profissional, as práticas contempladas em projetos sociais tanto podem proporcionar mudanças sociais, quanto manter a realidade antes existente, não concretizando a sua função principal. Qual que seria a função principal dos projetos sociais? Transformar a sociedade, formar cidadãos, o que implica em uma importante função social da educação e da escola. Porém, esse processo vinculado ao desenvolvimento dos projetos sociais, ele pode, de certo modo, ser conduzido numa ótica não de transformação, mas sim de manutenção do status quo vigente. Então, o item está devidamente correto. Uma das grandes referências dentro dessa perspectiva filosófica aí apontada no item 7 está justamente no pensamento de Karl Marx, né? Então, o pensamento marxista, ele indica basicamente a respeito da educação o seguinte: a educação, assim como a escola, podem se constituir como instrumentos de manutenção ou de transformação. Lembrando que o pensamento marxista, ele defende a transformação e não a manutenção do status quo vigente, tá certo? Mas que, infelizmente, a educação ela pode estar a serviço de uma elite burguesa dominante
em prol justamente desse processo de manutenção, o que vai, de certo modo, contaminar o desenvolvimento de certos projetos sociais. Então, eu volto a dizer, dentro da perspectiva de Marx, a ideia é que a educação seja um elemento transformador, um elemento de mudança das estruturas sociais vigentes. Esse é um dos contrapontos com a escola funcionalista de Émile Durkheim. Então, em prova, é muito comum esse tipo de comparação do pensamento funcionalista com o pensamento marxista. Então, para Durkheim e a escola funcionalista, a educação funciona como um elemento aí de manutenção das estruturas sociais vigentes. Enquanto que para os paradigmas socialistas vinculados à doutrina marxista, a educação deveria se constituir como um instrumento de mudança, de transformação radical das estruturas sociais, dadas as críticas aí veementes dos marxistas com relação ao modelo capitalista de produção. Perfeito? Então, item 7, devidamente correto. E só uma última observação. Quando se fala de educação formal, nós temos aí como exemplo a educação desenvolvida no âmbito escolar. A educação não formal é aquela educação que se manifesta em diversas organizações educativas consideradas como não formais. Exemplos: empresas, sindicatos, igrejas, comunidades, associações de classe. E a educação informal, ela tem como base aí de exemplo o seio familiar. Portanto, item 7, correto. Beleza. E aí, pessoal, eu sei que vocês já fizeram aí uma marcação, mas agora a gente vai fazer 2 segundinhos aí, uma posezinha bonitinha para vocês marcarem a gente lá nas nossas redes sociais, beleza? Kessia Montezuma e Prof. Leandro Gabriel, fazendo até a correção aí no material, eu coloquei Professor Leandro Gabriel, mas é Prof. Leandro Gabriel, tá bom? Vamos lá, Leandro, um sorriso de... um sorriso. Não esquece de marcar a gente não lá, tá, pessoal? E aí, aproveitando, quem me segue e não segue o professor Leandro, não perde essa oportunidade não, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre as nossas redes sociais. E quem segue o professor Leandro e não me segue, também não perde essa oportunidade não. Aproveita e sigam-nos, né? E aí vai dar tudo certo. Beleza? Tranquilo, vamos lá. Questão Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, abraço, Rio de Janeiro. Show de bola, vamos lá. Rio de Janeiro, Sobradinho, o pessoal Sobradinho. São Sebastião, a galera de todo o Distrito Federal, entorno, Espírito Santo, Maranhão, Rio de Janeiro, Ilha do Governador. Ó, galera, beleza? Vamos lá. Abração. Questão 8. Vamos lá, galera. No Brasil, há autores que consideram que as principais tendências pedagógicas pertencem a 2 categorias. As liberais, em uma perspectiva mais democrática de educação, e as progressistas, fundamentadas em uma análise crítica da sociedade. A adoção tanto de uma quanto de outra categoria nos sistemas de ensino brasileiros resultou na superação do modelo que produz a divisão social do trabalho. E aí, pessoal, galera, e aí agora que eu lembrei, viu? A gente vai lembrando. Foi justamente, algum dos autores e um dos principais que traz essa divisão em categorias é o José Carlos Libânio, e o livro, lembrei do livro, é esse aqui, que eu indiquei. Democratização da Escola Pública, é um dos livros que também é interessante que você tenha no seu acervo, né? Porque muitas das informações aqui contidas são as que são cobradas em prova quando a gente fala de tendências pedagógicas, né, galera? Então, vamos identificar o erro aqui, tá? E o primeiro deles está aqui, né? As ideias liberais em uma perspectiva mais democrática. E a gente sabe que
as tendências pedagógicas liberais não têm essa característica democrática. Esse termo liberal não se refere, segundo até José Carlos Libânio, ao quê? A uma ideia de avançado, de democrático, né? Então, isso já é o primeiro erro aqui nessa questão. Então, quando a gente lembrar das tendências pedagógicas liberais, esse liberal está diretamente ligado ao quê? Ao liberalismo econômico do sistema capitalista. Não tem nada a ver com essa questão de democrático, de aberto, beleza, galera? Não tem essa ideia. Então, o primeiro erro é esse aqui. E o segundo erro que a gente pode apontar aqui é que a adoção tanto de uma quanto de outra categoria dos sistemas de ensino brasileiro resultou na superação, superou essa ideia do modelo que reproduz a divisão social do trabalho. Nós não tivemos ainda essa superação, beleza? Quando superou, quer dizer que não existe mais, né? Então, isso aqui também não é uma verdade, por isso o item está errado. E aí, galera, é o seguinte, Leandro, a gente não vai ter tempo de terminar nessa live, eu acredito, né? Eu acho que dá, tá faltando só o quê? Tá faltando agora dois itens, né? Então vamos lá, vamos arrochando, Ó, item 9. Dentre os princípios norteadores da educação básica, segundo a Resolução 01 de 2018, a Resolução 01 é aquela que estabelece as normas para o sistema de ensino aqui do DF. Tem-se o de valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade e colaborar na construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Certo ou errado, galera? Então, olha só. Aparentemente, o item está todo bonitinho. Aparentemente, não tem nenhum pega, mas tem pega. O item está errado. Por que está errado? Porque é o seguinte. Quando se fala de princípios norteadores, falou lá, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, lá. Isso não é um dos princípios norteadores segundo a resolução, mas sim uma das competências. Competência é uma coisa, princípio é outra. Fica ligado nesse tipo de pega, tá bom? Essa banca é braba, essa banca aí se chama Leandro Gabriel, tá bom? Então fica ligado. Então é o seguinte, ó. Vocês vão estudar, recomendo vocês estudarem na resolução, recomendo vocês estudarem o artigo 12 e o artigo 13. O artigo 12 elenca os princípios, o artigo 13 elenca as competências para o sistema de ensino aqui do DF. Vou dar um macete. Competência começa com o verbo no infinitivo, tá certo? Então, como exemplo aí citado no item 9, nós temos a palavra valorizar. Então, verbo valorizar está aí no infinitivo. Bacana? Então, fica ligado. Item 9 errado. E o último, esquece. E o último, para a gente finalizar, galera, e aí nós vamos fazer o seguinte. Lendo aí o enunciado. Com relação às avaliações diagnóstica, formativa e somativa, assinale a opção correta. E aí, lembrando, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai só lembrar vocês que existem essas funções da avaliação, né? A diagnóstica, a formativa e a somativa. E aí nós vamos marcar aqui o item correto, tá bom? Pra gente avançar um pouquinho mais, é porque é chato quando a gente tem que entrar de novo, não sei o quê. Então, vamos lá. A 10 vai ser o seguinte. A letra correta aqui a ser marcada, vamos lá, letra A. A função da avaliação formativa é checar se os objetivos das políticas públicas foram atendidos. Não é esse item, né? Porque a avaliação somativa é aquela que acontece ao longo do processo para identificar eventuais
falhas, né? Fazer os devidos ajustes. Então, assim, aqui não é essa daqui. Essa daqui não é o item a ser marcado, porque não tem nada a ver isso com a formativa. A letra B, a avaliação diagnóstica revela apenas os conhecimentos que os alunos, que o aluno não aprendeu. Isso aqui tornou o item errado, porque ela vai identificar o que as competências, as habilidades, as fragilidades. Galera, vai acabar. E a 10, o item correto é a letra E. Pessoal, vamos terminar, tá bom? Marca aí o gabarito da letra E. Vamos deixar salva a live e vamos passar lá o gabarito também, tá bom? Beijo, Leandro. Obrigado, Valeu, galera. Nos sigam